Beleza, pessoal? Sejam bem-vindos. Hoje eu trago as notícias do Tricolor. Se inscreva no canal, deixe o seu like e o seu comentário para ajudar o nosso canal. Agora, bora para as notícias. Domingos Duarte, que acho bom zagueiro, tá bom? Acho bom zagueiro. Também não é o Beckenbauer, não é o Baresi, mas é bom zagueiro. São Paulo pensou bem no mercado. Uma informação minha e do André Hernan. Começo com a parte mais factual, mais forte. Domingos Duarte desembarca amanhã em São Paulo, na capital, Guarulhos, mas enfim, depois vai para a capital São Paulo, vai assinar um contrato de 2 anos, e quando eu falo 2 anos, leia-se junho de 2028, mas pensando numa temporada europeia, calendário europeu, não confundir com dezembro de 27 ou dezembro de 28. Junho de 2028, não assinou o contrato ainda, a ideia é viaja amanhã, faz exames médicos, assina contrato válido por 2 anos, ele entra no teto salarial do São Paulo, mais ou menos ali 640 mil reais por mês, ou seja, abaixo dos 700 mil reais por mês é o contrato dele, que tem alguns gatilhos, tem algumas bonificações ao longo do contrato, para além das luvas, né, o prêmio de assinatura. Sobre 2 bonificações, as mais plausíveis, as mais talvez fáceis de atingir, fáceis nem tanto, né, mas fáceis de explicar para vocês. Se ele cumprir 60% dos jogos do São Paulo atuando pelo menos 45 minutos, ele encaixa mais 50 mil euros, que dá mais ou menos 300 mil reais. Se ele ajuda a colocar o São Paulo na próxima edição da Libertadores, mais 50 mil euros, ou seja, mais 300 mil reais na cotação. Se ele botar atual, o São Paulo na Libertadores, tem que fazer um busto dele, do lado do Tele. Não é só uma bonificação, né? Não é só dinheiro, acho que vale mais o busto, é uma estátua, o Plihal, concordo. Ai, cacete. Mas então vamos lá. Bônus à parte, então, Bruno, qual que é o valor então da negociação? São 2 anos de contrato, o zagueiro de 32 anos. São 2 anos de contrato, 32 anos, destro, zagueiro destro, teve 3 passagens pela seleção principal de Portugal, ele que fez toda a formação dele no Sporting. Eu tenho quase certeza que ele chegou a jogar com o Cédric, hoje lateral do São Paulo. Ele não tem tanto sucesso assim depois no time principal do Sporting, roda um pouco em Portugal, Belenenses, depois Chaves, e aí ele se consolida mais no futebol espanhol. Foram 4 temporadas no Granada, depois mais 4 temporadas no Getafe. Ele livre no mercado nesse momento, não renovou contrato com o Getafe, tinha outras propostas do futebol europeu, sobretudo do futebol espanhol, mas optou aí por enquanto, né, porque eu só vou cravar 100% quando assinar o contrato, até porque essa negociação já foi, já voltou, pelo menos umas 3 vezes nas últimas semanas, mas como ele tem passagem comprada para amanhã, eu acredito que sim, faz exames médicos, assina contrato por 2 anos e reforça o setor defensivo do Dorival Júnior, o bom zagueiro Domingos Duarte. Repito, não é craque, não é espetacular, mas cumpre direitinho. Olha aí, Plihá, vai ajudar, vai reforçar elenco, Plihá. Zagueiro nunca é demais, Bruno. Até porque passagem comprada, a gente lembra do caso Arboleda, né? Que comprou passagem lá do Equador, não veio para São Paulo. Demorou. Mas só uma questão que me chama a atenção. Mas agora já tem a volta da Arboleda também, né? E vou largar uma outra rapidinho, tá? Essa talvez ao longo do dia no site da ESPN, também uma apuração minha com o Hernan, ou talvez no Fala Fonte, talvez não seja o único reforço internacional do São Paulo já nesta semana. Não é uma questão de nos próximos dias, no próximo mês. Tem mais um reforço internacional que pode pintar no São Paulo ainda esta semana. Olha aí, Plihá. Mas não vou falar nem posição, nem nacionalidade, nem apelido. Bruno, tá mas esse aí é pouquíssimo conhecido. Então, só uma pergunta, se diz sim ou não. Está menos conhecido que o Domingos Duarte? Pô, aí ferrou, hein? Depende do ponto de vista, né? Pra mim nem tanto, mas pro público brasileiro talvez. Ou sim, respondendo diretamente sim. Para o público do Brasil é menos conhecido do que o Domingos Duarte. Vamos lá então. Até o final mais uma de São Paulo. São Paulo vai empatar com o Flamengo e Palmeiras. Mais um reforço confirmado. Vamos lá, eu vou ler aqui em tempo real que foram me mandando. Newton e São Paulo, tudo fechado. Compra de 3,5 milhões de euros.
isso dá mais ou menos ali 20,5 milhões de reais. O São Paulo só começa a pagar em 27, ou seja, não tem gastos com a transferência agora em 2026. Já está em São Paulo, já treinou, já fez exames médicos e assina contrato hoje. É o volante. Sim, Nilton. O volante que era do Botafogo. Exatamente. E aí, É o volante. O que eu vi eu gostei, nada de outro mundo, mas pro padrão São Paulo tá mais que bom. São Paulo, antes de qualquer coisa, precisa de volume, de número de jogadores. São Paulo não tem jogador. Então qualquer um que venha, basicamente, é bem-vindo. Eu acho. Ele é bom jogador, o Nilton. Foi um pedido do... Capitão chegou, Capitão gosta. Fábio Luciano chegou aqui, agora ele gosta. Ele já chega rindo aqui, me vendo falando de São Paulo. A animação e até pra, ele não vai ouvir vocês, tá? Não tem problema. Nossa, Bom dia, Bruno. Bom dia, senhores. Aê. O Plirra tá vibrando muito nessa... Domingos Duarte nada, meu zagueiro é Fábio Luciano, rapaz. O Plirra tá vibrando na Copa do Mundo, mas ele fala todo dia que saudade que ele tem do São Paulo, de ver o São Paulo voltar a jogar. Vai voltar queria Eu tô com novembro, saudade São Paulo do Brasileirão, tá cara. Eu não. Não? Eu Não. tô. Falando sério. Sério mesmo? Tô falando sério. Do Brasileirão. Nossa, tô fora. Não Olha é, que Ivan? participação luxuosa aqui, ó. Nossa, isso é fera demais, pô. Sou Quem muito é? fã. Quem é? Fábio Luciano. Não tem outro, né? Ele falou tem mais uma participação? Não, mas aí não cabe na tela também, né? Não cabe. Não. Não, do Fábio. Deixa o Fábio aí. Não é? Exatamente. Sabe que a gente... Ô, Bruno, você completou do São Paulo ou tem mais alguma? Não, era só para Tá bom. trazer 2 pontos importantes aqui, que no caso do Domingos Duarte, como foi uma negociação internacional, quem cuidou dela também é português, intermediário, Miguel Pinho, que curiosamente ou não, coincidentemente ou não, é o empresário do Nino, que o Palmeiras, que o Fluminense tentaram aí nos últimos dias. E no caso do Nilton, quem fez a transferência, a intermediação foi o Paulo Pitombeira. Então, ó, outro empresário que mexe bastante ali no circuito do futebol brasileiro. Então a informação que o Bruno Andrade e o André Hernan trazem pra gente, então, envolvendo o Domingos Duarte, chega amanhã, tá, pessoal? A informação aqui do Fala Fonte, dos nossos repórteres e... E o Nilton já tá treinando. E o Nilton já está treinando, É um pedido do Dorival Júnior, que queria um primeiro volante de estatura, né? E o Nilton tem que ser 1,90 m, então... E, ô Vicari, só outro ponto aí, para não monopolizar muito o assunto São Paulo, eu sei que o Plihal não gosta desse assunto, mas enfim, esticaria um pouco mais sobre o São Paulo. Se porventura o Botafogo comprar o Ferrarese, que foi por empréstimo, aí esse valor é abatido no preço do Nilton, tá? Então o Nilton hoje é um jogador de 3,5 milhões de euros, com o São Paulo pagando somente a partir de 27, mas se porventura o Botafogo comprar o Ferrarese, que saiu do São Paulo por empréstimo para o Botafogo, esse valor é abatido na compra do Nilton. Aí depois é só fazer as contas no futuro. Então, você sabe quanto vale o Ferrarese? Tem um valor fixado? Acho que é 5, 6 milhões de euros fixo, né, o Bruno Andrade? Acho que é isso, né, a opção de compra prevista em contrato. Essa eu preciso pesquisar aqui. Então, o São Paulo não paga nada no Nilton. 6 milhões de euros, 6 milhões de euros, é a opção de compra. Entendi. Então aí não 35 vai milhões de pagar reais. 6 milhões de euros, vai pagar 3 milhões. Isso, porque o Nilton vale 3, então é isso. Perfeito, tá explicado então, esclarecido pelo Bruno Andrade. Aproveita. Vamos para a redação do Esporte da Globo aqui em São Paulo. Matheus Ribeiro está posicionado para falar do Tricolor, que tem o último teste ainda nesse finalzinho de semana antes de voltar a campo para uma partida oficial, né, Matheus? Boa tarde. Aliás, bom dia. Prazer estar contigo no Tarrão. É a força do hábito, né, Vini? Prazer é todo meu. Um abraço pra você, pra quem assiste o Taon. Pois é, aos poucos vamos voltando, né, à realidade dos clubes desse dia a dia. São Paulo que vem fazendo uma série de amistosos nesse período sem jogos oficiais, como nesse final de semana agora também. Jogo contra a Ferroviária, contra o Grêmio Mauaense. E é curioso, Vini, porque o São Paulo teve 16 dias de férias ali, né, aos jogadores e retornou às atividades no dia 17 de junho. Muita coisa aconteceu nesse período e acho que vale a gente trazer como ponto de atualização aqui também. Primeiro, chegadas, né? Vitor Sá, atacante de 32 anos, estava no Krasnodar da Rússia, passou pelo Botafogo também, já está treinando com o restante do elenco há pelo menos 1 semana e meia. Nilton, volante, que está no Botafogo, também está próximo de assinar com o clube. Isso depende de uma contratação em definitivo do zagueiro Ferrarese por parte do Botafogo. No caso, seria uma negociação em torno de 35 milhões de reais. Caso seja concretizada, o Nilton, enfim, chega ao São Paulo. E na semana passada, a gente pôde acompanhar um treino também de 1h30, Vini, algo tão raro, né,
nos dias de hoje também, e deu para tirar algumas outras atualizações, como por exemplo o Arboleda, que foi reintegrado ao elenco depois daquela polêmica, né, do sumiço que ele foi ao Equador ainda nesse ano, já voltou aos treinos com os jogadores. Tem também o Mike, que havia sido afastado por uma falta de intensidade nos treinos, já voltou. Ambos haviam sido afastados, né, enquanto o Rui Costa, executivo de futebol, ainda estava no clube. Ele, nesse período da Copa, foi demitido, então o Rafinha segue interinamente com relação a tratando, né, com os jogadores como executivo, enquanto o clube ainda não anuncia um outro profissional para a área. Lucas segue tratando do tendão de Aquiles, né, que ele rompeu nesse ano. Sabino também, que tinha uma lesão na coxa esquerda, segue em transição física, tanto que no treino deu para ver ele fazendo ali também a corrida ao redor do campo. Esse é o São Paulo que aos poucos vai voltando, visando especialmente o retorno brasileiro no dia 22 contra o Atlético Paranaense. Vini, um abraço. Valeu, um abraço, Matheus Ribeiro, atualizando o noticiário do São Paulo. Bem, no São Paulo, reviravolta no caso do zagueiro português lá, Arnaldo, é a grande novidade. Teve um jogo treino, né, no fim de semana? Não, o São Paulo está fazendo outros jogos, outros tipos de jogos, né, treinos. Treinos mesmo, não amistosos oficiais, com torcida e com um time titular. Tem mesclado, vai fazer mais alguns, meio discutível, né? O São Paulo iria jogar contra o Fluminense, não jogou. Ia jogar contra o Inter, não jogou. Tá fazendo Primavera, Juventus, Santo André. Uma preparação que é aula da Argentina na Copa. Um pouco isso. Em relação aos problemas financeiros e políticos, são parecidos com os do Corinthians, né? Com uma diferença que o São Paulo está sem executivo de futebol. Então, o São Paulo foi para a parada com 3 negociações engatilhadas, 3 reforços engatilhados. O Vitor Sá, já livre no mercado, que acabou sendo anunciado oficialmente, já está treinando, até já participou desses exercícios. O Nilton do Botafogo, uma troca do Ferrarese que vai e volta, já está no CT do São Paulo, mas até agora o São Paulo não conseguiu oficializar essa contratação, tem algumas cláusulas ali, com o Botafogo, com o staff do jogador. E agora o terceiro era o Domingos Duarte, zagueiro português que estava no Getafe, que também está livre no mercado e que, enfim, disse sim a proposta do São Paulo, deve chegar nos próximos dias. Se fechar com o Domingos Duarte, o Nilton e o Vitor Sá, seria o mínimo que o Dorival tinha pedido, além da volta do Arboleda para o elenco que não estava sem zagueiros e com alguns problemas no meio no ataque. Então, mais ou menos isso, não mudou tanto assim. E a expectativa para o jogo contra o Atlético Paranaense, que vai ser em Bragança, sem ser nessa quarta outra, é que o São Paulo já tenha um novo desenho tático também nas mãos do Dorival, que prometeu essa pitada autoral nesse período de preparação, já que antes da parada ele dirigiu o São Paulo poucas vezes em poucos jogos. Vamos ver.